Lição 3: A graça que alcança todas as nações, da CPAD. Seja bem-vindo. Nós estamos na terceira lição do trimestre 3, do terceiro trimestre de 2026. Hoje é a lição 3: A graça que alcança todas as nações. Texto áureo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2 e 4. Todos nós somos salvos pela fé, pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não somos salvos pelas obras da lei, mas pelas obras da fé. É o que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Verdade prática: é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Pela graça. O que significa a graça? Favor imerecido. É pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados por Deus. Eu sempre falo das minhas aulas de teologia, que eu dou aula de teologia, eu sempre falo: Deus salva o pecador, Jesus justifica o pecador e o Espírito Santo regenera o pecador. Deus projetou a salvação, Jesus realizou a salvação e o Espírito Santo conduz, guia para a salvação. Introdução: a expansão do Evangelho entre os gentios trouxe grande alegria à igreja, mas também revelou os primeiros desafios doutrinários do cristianismo. Com o retorno de Paulo e Barnabé à Antioquia da Síria, após a evangelização da Ásia Menor, surgiu uma controvérsia que ameaçava a unidade da fé. A salvação estaria vinculada à observação condicionada à lei de Moisés? Os cristãos oriundos de farisaísmo passaram a exigir a circuncisão do gentio convertido, provocando um debate decisivo sobre a natureza da graça. Os primeiros cristãos colocaram em dúvida, em xeque, a salvação. Os cristãos de Jerusalém, Israel, estavam querendo dizer que a salvação era somente pela observância da lei de Moisés. Para os judeus, a lei de Moisés é maior que a graça. Para os judeus, Moisés é maior que Jesus. Só que nós estamos na nova dispensação. Foram 7 dispensações que Deus deixou para a humanidade. Dispensação da inocência, consciência, governo humano, governo patriarcal, lei, graça e milênio. Nós estamos na dispensação da graça e não mais na dispensação da lei. Então a graça, nós somos vivificados na graça. Mas ninguém pode ser salvo pela obra da lei, porque a dispensação da lei já se passou. Nós estamos na dispensação da graça. E os cristãos de Jerusalém falaram para os apóstolos: para ser salvo tem que observar a lei de Moisés, tem que observar o sábado, tem que crer que Moisés também é um salvador, sendo que Jesus é o salvador da igreja, a graça é a nova dispensação e o Antigo Testamento nós temos o Novo Testamento. Quando a graça persevera a unidade da igreja, o Concílio de Jerusalém, realizado no ano 48 a 50. O primeiro Concílio de Jerusalém se deu no ano 48 a 50. O que é o concílio? É o que diz aqui em Atos capítulo 15. O primeiro concílio dos apóstolos. O que é o concílio? Hoje, para vocês entenderem melhor, seria como a convenção. Aqui no Brasil nós temos a CGADB, a CONAMAD, a CADB. CADB. Ou seja, essas convenções são
Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. São mais ou menos essa convenção. Eu já fiz parte de uma convenção CGADB, eu sou da CGADB, e nas convenções é tratado os costumes, doutrina da igreja, doutrinas bíblicas, é discutido só entre pastores. Na que eu fui tinha 50 mil pastores do Espírito Santo. Então a convenção de hoje se reúne os pastores para tratar de assunto doutrinário bíblico da igreja. Então esse é o concílio. O concílio são os primeiros apóstolos a se reunir para tratar doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada. O primeiro concílio, ou seja, a primeira convenção, foi entre os apóstolos no ano 48, 50 depois de Cristo. Depois que Jesus morreu, mais ou menos uns 20 anos, aconteceu a primeira convenção geral, que é a convenção dos apóstolos, que eles chamaram de concílio. Concílio é a reunião de todos os apóstolos de Jesus para tratar doutrinas bíblicas da igreja. O concílio reuniu os apóstolos. O presidente foi Tiago, irmão de Jesus Cristo. Nesse primeiro concílio, na primeira convenção da igreja, estava somente os 12 apóstolos, com exceção do irmão de Jesus, Tiago, que foi o presidente desse concílio, dessa convenção. Pedro fez parte, Paulo fez parte, todos os apóstolos se reuniram para tratar alguns assuntos. Isto está registrado no livro de Atos, capítulo 15. Para você que quer saber detalhes, você vai abrir o livro de Atos, capítulo 15, e vai ver tudo sobre a primeira convenção. O primeiro concílio entre os apóstolos está em Atos, capítulo 15. Nesse concílio, nós vamos ver agora o que foi tratado lá. Pedro deu relatório, o que aconteceu nesse concílio. Pedro afirma que a sua experiência na casa de Cornélio mostrado que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios pela fé e não pelas obras da lei. Pedro, na reunião do concílio, disse: Deus salva pela fé e não pelas obras da lei. Aí ele conta o testemunho. Ele se levanta no concílio entre os apóstolos, que é a primeira convenção da igreja, no ano 48, 50 depois de Cristo. Pedro se levanta e diz: olha, gente, Deus abriu as portas para os gentios. Deus me mandou pregar lá na casa de Cornélio. Quem foi Cornélio? O primeiro gentio a aceitar Jesus. Aí se cumpre o que Jesus disse para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. São várias chaves. Percebe que é plural. Não é a chave, é as chaves do reino dos céus. A primeira chave, da ciência do evangelho, a chave da sabedoria, a chave de poder do evangelho, a chave do poder da abertura do evangelho da salvação, a chave do evangelho que Jesus disse para Pedro: eu te darei as chaves. Jesus entregou as chaves para Pedro e Pedro abriu a porta da salvação por meio de Cornélio, o primeiro gentil. O que é gentil? Povo sem Deus. Hoje a raça humana está dividida em 3 povos: judeus, gentil e igreja. Judeus, povo da promessa de Abraão; gentil, povo sem Deus, povo incrédulo; e igreja. Então, ou você é igreja, ou você é gentil, ou você é judeu. E aí Paulo prega para o primeiro gentil. Qual o nome? Cornélio. Ele aceita Jesus, é batizado com o Espírito Santo, fala em língua estranha, e aí Pedro conta esse testemunho lá na reunião dos apóstolos, no concílio dos apóstolos. Deus salva os gentios, porque aí dos judeus estava meio preso, um pouco preso. A salvação é só para nós, exclusivista dos judeus, é só para nós, o bolo é só para nós, o bolo da salvação é só para nós.
Aí Jesus diz, não, Pedro, eu te dei a chave, você pode pregar para os gentios. E Jesus mesmo pregou para a mulher samaritana. A mulher samaritana era considerada não judeu, ou seja, gentílica, porque samaritano é mistura de gentil com judeu. Então Pedro diz, não, eu tenho a convicção que a porta da salvação se abriu para o gentil, porque eu preguei para Cornélio, que era gentil, e ele aceitou a fé, orei por ele, e ele foi batizado com o Espírito Santo e ele é salvo. Então Deus também salva os gentios. O relatório de Paulo e Barnabé. Em seguida, Paulo e Barnabé relata que Deus confirmou a missão gentílica por meio dos sinais e prodígios. Aí Paulo sai de Israel, vai para o povo gentios, e lá Deus faz milagre, cura, batiza com o Espírito Santo, batiza nas águas, tem salvação. Aí Paulo diz, eu tenho a certeza que Deus abriu a porta da salvação para os gentios também. A discussão de Tiago. Tiago, justo irmão do Senhor, se fez líder respeitando a igreja, presidindo o conselho com discernimento espiritual. Tiago, o irmão de Jesus, foi presidente desse primeiro concílio da igreja primitiva. E após ele ouvir todos os apóstolos, todos os acontecimentos que Deus estava salvando, curando, batizando entre os gentios, aí ele chega num comum acordo. Todos os apóstolos chegam num comum acordo sobre a salvação. Um presente de salvação para todos. O que é a graça de Deus? A palavra graça significa favor, bondade, dom imerecido. Eu vou resumir. A palavra graça significa favor imerecido. Nós não merecemos e somos salvos pela graça. Não mais pela lei. No tempo de Moisés, as pessoas eram salvas pela lei. No Novo Testamento, as pessoas são salvas pela graça. No Antigo Testamento é pela lei. Novo Testamento é pela fé. Antigo Testamento é o líder Moisés. O líder máximo Moisés. Novo Testamento, nosso líder máximo superior é Jesus Cristo. Então, Antigo Testamento, Moisés. Novo Testamento, Jesus Cristo. Antigo Testamento, lei. Novo Testamento, graça. Antigo Testamento, as obras da lei. Novo Testamento, a fé e a graça. Jesus Cristo como manifestação da graça. A graça alcança sua plena expansão na pessoa de Jesus Cristo. Por amor, ele se fez para enriquecer espiritualmente. Em Cristo, a graça, somos apenas perdoados, mas justificados. Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. A morte de Cristo trouxe perdão para o pecado, mas a ressurreição trouxe justificação. Preste bem atenção. A morte vicária de Jesus Cristo na cruz trouxe perdão para os nossos pecados. João diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar os nossos pecados por meio do seu sangue. Então a morte de Cristo é para perdão dos pecados. Já a ressurreição é para justificação, ou seja, Jesus perdoa o pecador através do seu sangue e justifica através da ressurreição de Jesus Cristo. Aí confirma o que Paulo diz. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas como ele ressuscitou, a nossa salvação é garantida. A graça é para todos os povos, sem exceção. Lá em João capítulo 1, está dizendo assim, porque ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas lhe deu o poder de todos que creem no seu nome, seres feito filho de Deus. Então, Jesus veio para os seus. Quem é os seus? Os judeus. Jesus veio e falou, judeus, eu sou o Messias, sou o Salvador, sou o Filho de Deus. Os judeus, não é não. Não é não? Então eu vou para os gentios, porque eles querem a salvação. Aí se cumpre, ele veio para os seus, e os seus não receberam.
mas lhe deu todo aquele que crê no seu nome seja feito filho de Deus. Também outra parte da Bíblia diz assim: porque os primeiros, que eram os judeus, serão os últimos, e os últimos, que eram os gentios, serão o primeiro. No arrebatamento da igreja, os gentios vão subir primeiro, os gentios não. O povos que era gentil, que agora é igreja, na hora do arrebatamento, sobe com Cristo primeiramente. E os judeus, que era para ser primeiro na salvação, vão ficar para o milênio. Só vão ser salvos depois da grande tribulação. Você vira aí, pessoal? Cumpriu-se a profecia de Jesus. Porque os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O que isso significa? Os primeiros eram os judeus. Já que os judeus não creram em Cristo, os últimos, que eram os gentios, creram. E agora os últimos vão ser os primeiros a subir no céu, no arrebatamento. E os primeiros, que eram os judeus, vão ser os últimos para ser salvos no final da grande tribulação. Crescendo na graça. Como nos aproximar do trono da graça? Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual contínuo. Eu sempre falo, quer amadurecer, você tem que crescer na Bíblia, na palavra de Deus. Todo amadurecimento, toda maturidade está aqui. Como disse Pedro, crescer na graça e no conhecimento. Com a graça eu sinto o mundo de Deus. Com conhecimento eu entendo o mundo de Deus. Quer amadurecer? Leia a Bíblia. O homem biológico, ele é o que come. O homem espiritual, ele é o que vê e o que ouve. Todo amadurecimento cristão, ele é o que vê e o que ouve. A Bíblia diz em Apocalipse 1 e 3, bem-aventurados que leem, olho, visão, os que vê. Bem-aventurados que lê, visão, e os que ouvem. Todo homem só recebe a sua maturidade cristã vendo e ouvindo. É por isso que a escola dominical é fundamental para o amadurecimento do povo de Deus. Porque na escola dominical nós estamos lendo e ouvindo o professor. E vendo e ouvindo, nós crescemos em amadurecimento. Como diz Paulo, o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento é o amadurecimento através da palavra de Deus. Se você não se alimenta, você morre. Se você não se alimenta, você nem cresce. Então, se você não lê a Bíblia, você morre espiritualmente. Você nem cresce intelectualmente e nem na maturidade cristã. Quando devemos nos chegar ao trono da graça? As Escrituras orientam que buscamos a graça em tempo oportuno. Hebreus 4,16. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível. A graça é para todos. Deus trouxe o ouro da salvação para os judeus. Está aqui. Jesus veio através de Deus, enviado. Judeus, está aqui a arca da salvação. Sou eu. Ah, não creio não. Então eu vou para os gentios. Mulher samaritana, Cornélio, está aqui. Hoje chegou nós, gentios, que viramos igreja. Como eu falei, a raça humana está dividida em 3 povos. É o que a Bíblia diz. Judeus, gentio e igreja de Deus. Judeu, povo da promessa, descendente de Abraão. Gentio, povo sem Deus. Povos que não creem em Deus. E também a igreja do Senhor que creu em Deus. Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. O que recebemos a nos enxergar em trono da graça? O que recebemos e nos chegamos ao trono da graça? Que nos aproximamos de Deus, recebendo a misericórdia, o perdão, fortalecimento espiritual e a capacitação para viver segundo a sua vontade. Deixa eu relembrar a decisão do primeiro concílio.
O primeiro concílio de Jerusalém, que eu citei aqui, que foi reunido somente os 12 apóstolos, com também Tiago, irmão do Senhor, no ano 48, 50 depois de Cristo. O que foi decidido lá? É o seguinte, preste atenção. Paulo dirigiu uma igreja em Antioquia da Síria, recebeu uma visita de alguns crentes lá de Israel, de Jerusalém, mas eles estavam acostumados com a lei de Moisés. Circuncidar. O que é circuncidar? É a operação hoje chamada fimose. Já viu fimose? Pega a ponta do perplux, a parte genital do homem, aquele corim, e corta. Isso dá o nome de circuncisão. Eu vou repetir. Circuncisão física no tempo de Moisés era a parte genital do homem, aquela parte que tem o corim, o pelo final. Aí eles pegavam uma pedra e cortavam. Dava o nome de circuncisão, que hoje nós chamamos de fimose. Pega a criança e corta a ponta do couro do seu órgão masculino. Fimose. Fimose é circuncisão. Então os judeus ensinavam que para ser salvo tinha que circuncidar, tinha que fazer o antigo pacto da lei de Moisés. No tempo de Moisés, na lei, todos os judeus tinham que circuncidar, cortar a ponta lá da sua operação fimose. E aí esses irmãos de Jerusalém foram visitar Paulo na igreja de Antioquia, tiveram a oportunidade de falar e falaram: vocês são gentios, para ser salvo tem que circuncidar, guardar o sábado, confiar em Moisés e seguir a lei. Aí isso deu um nó na cabeça dos irmãos de Antioquia da Síria, que eles eram gentil. E agora o povo de Israel está trazendo o costume da lei. Aí Paulo ficou nervoso e falou: irmãos, ficam aqui, que eu vou lá em Jerusalém. Aí o primeiro concílio foi baseado na convicção de Paulo. Paulo foi o pivô desse primeiro concílio. Paulo diz: Pedro, Tiago, os apóstolos, vamos fazer um concílio? Vamos. Lá nós vamos tratar sobre lei e graça. Porque alguns irmãos de Jerusalém foram lá na igreja de Antioquia falar que tem que guardar sábado, senão não é salvo. Falar que tem que circuncidar, senão não é salvo. Falar que tem que crer em Moisés como Salvador, senão não é sábado. Falaram também que tem que observar a lei de Moisés, senão não tem a salvação. E vocês sabem que nós estamos na nova dispensação, em Cristo. Aí um falou, outro falou, Pedro se levantou, como eu falei, Pedro se levantou, contou o testemunho de Cornélio, que a porta da salvação se abriu entre os gentios. Paulo falou também que pregou para os gentios salvação. Aí qual foi a conclusão final do primeiro concílio? Abster-se da carne sufocada aos ídolos, do sangue, da prostituição. Esses são os pontos principais. E que Moisés foi um grande profeta, mas não serve para ser salvador. Moisés foi um grande profeta, mas não serve como hoje uma referência de salvação para o céu. É apenas um grande profeta da lei, não um grande profeta da salvação, igual é Jesus Cristo. Também os apóstolos falaram que pode trabalhar no sábado normal, que o sábado foi abolido. Como diz a Bíblia, o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Sabe por que os judeus queriam matar Jesus? Porque ele quebrava o sábado e se dizia igual a Deus. Você sabia que Jesus falou: eu sou igual a Deus, eu e o Pai somos um, eu vim do céu, ele me enviou. Os judeus queriam matar Jesus por causa disso aí. Ele se igualava a Deus, ao Pai, e eles era isso. E também os judeus queriam matar Jesus porque ele quebrava o sábado. Jesus curava, todo sábado Jesus curava. Os judeus ficavam com raiva, dizendo que não podia curar no sábado. Então Jesus mesmo quebrou o sábado. E Paulo fala: não julgueis pelo comer ou pela lua nova, comer ou beber ou lua nova. Não pode julgar ninguém pelo dia de sábado. Jesus quebrou o sábado. O mais importante para a igreja primitiva é o domingo.
Jesus ressuscitou aonde? No domingo. João foi arrebatado no Apocalipse, que dia? No primeiro dia da semana, domingo. João diz assim, Apocalipse, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Que dia era o dia do Senhor? No domingo. A igreja primitiva fazia no dia do Senhor, que é o domingo, Santa Ceia. A igreja primitiva celebrava a Santa Ceia todo primeiro domingo. Aliás, todo domingo. O primeiro dia da semana, eles partiam o pão, está lá em Atos. E o primeiro dia da semana, os discípulos partiam o pão. Ou seja, na igreja primitiva, a Santa Ceia era todo domingo de manhã. Então, a igreja não observou o sábado, a igreja observou o domingo. João fala, eu fui arrebatado no dia do Senhor. O dia do Senhor é o domingo. A igreja primitiva fazia a Santa Ceia no domingo. Jesus ressuscitou no domingo. Então, o sábado não tem nada a ver com salvação. O sábado é para os judeus. Por que não guardamos o sábado? Porque o sábado é para eles. Deus libertou ele da escravidão do Egito e deu o sétimo dia, que é o sábado, de descanso, para eles lembrar que era escravo lá no Egito. E agora eles estão livres. Mas a igreja nunca foi escrava. A igreja sempre foi livre. Então, o primeiro concílio, ele tirou o sábado, tirou Moisés do alvo da salvação. O Antigo Testamento, que a lei é para observar, mas o Novo Testamento é mais importante. E eles também proibiram carne sufocada. Pega uma galinha e mata carne sufocada. Tem que matar a galinha, derramar o sangue, só assim pode comer. A Bíblia proíbe comer carne sufocada. O que é carne sufocada? Você pega a galinha, aperta o pescoço e ela morre. Lá dentro do corpo dela está cheio de sangue. Os apóstolos proibiram isso aí. Carne sufocada é proibida. Também ele proibiu o sangue. E também na antiga dispensação Deus proibiu o sangue. Deus falou, Noé, mata os animais e come. Porém, não coma o sangue, Noé. Porque o sangue é a vida do animal. O sangue é a vida. Não podemos comer sangue. É errado comer sangue. Pega o sangue do animal, cozinha e come. Biblicamente, é reprovável. Carne sufocada, reprovável. A carne consagrada a ídolos, também reprovado. Aqui no primeiro concílio. Então, o primeiro concílio reprovou carne sufocada, o sangue, carne sacrificada aos ídolos e a prostituição. Porque no tempo de Israel, de Paulo, os romanos faziam festa pagã, oferecia os boi a demônio e o que sobrava vendia entre os açougues de Israel. Aí Paulo fala, abstei da carne sacrificada a ídolos. Abster-se do sangue. Não pode comer sangue o cristão. Não pode comer carne sufocada e abster-se da prostituição. Conclusão. Resumindo, o Concílio de Jerusalém afirmou a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo caminho para a expansão universal do Evangelho. Conclusão da lição 3. Não é mais a lei, é a graça. Não é mais Moisés, é Jesus Cristo. Não é mais o sábado, mas é o domingo. Não é mais a circuncisão, mas o batismo, a Páscoa. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa aula, compartilha no grupo das tuas igrejas, do WhatsApp. Se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. E se você quer fazer o curso de teologia, eu dou aula do curso básico, médio e bacharel em teologia, à distância. Você me chama no WhatsApp, eu mando esses livros para sua casa, tá bom? Nós temos curso básico, médio e bacharel. Se você quer fazer o curso de teologia, você vai me chamar nesse WhatsApp, tá bom? Aqui é os livros, o anel, aí pessoal, o anel, canudo de formatura, tem formatura de teologia, que é o anel fino e o anel grosso. Quem quiser os livros de teologia,
você vai me chamar nesse WhatsApp aqui, ó. Tá bom? Shalom Adonai.